E aí, colega médico, tudo bem? Estamos na semana de marketing digital, então hoje nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado a respeito do que é persona e da importância de você definir quem é a sua persona. Eu já falei para vocês alguns videozinhos aí abaixo que a gente fala de nicho e subnichos. Dá uma olhadinha se você ainda não viu, é bem interessante, porque é importante que você entenda um pouco mais sobre esse assunto, tudo bem? Então hoje vamos falar de persona. O que é persona? Nada mais é do que o seu público ideal, aquele público que você realmente imagina como o ideal para o seu atendimento, tá? O nicho e o subnicho também é o seu público ideal. Persona, então, voltado para isso, trazendo para todo esse contexto, seria o personagem ideal em que você coloca como seu atendimento. Ou seja, é aquela pessoa em que você gostaria de atender a todo momento, tá? É o seu cliente preferencial. Essa é a sua persona. Então, por exemplo, o meu público ideal, o público que me segue, que é o público que eu mais atendo, são mulheres de 25 a 65 anos que querem emagrecer de forma saudável, que querem ter uma vida mais ativa, que querem praticar atividade física, ter um corpo ali desejado por elas e manter uma longevidade um pouco mais saudável. Mas a minha persona é a Maria, que é uma mulher de 45 anos, que é advogada, que tem o seu empreendedorismo, ela é uma mulher empresária, ela mora num lugar mais isolado, mas bem próximo da capital, e ela quer se manter bem no período de pós-menopausa. Ela quer ter todos esses benefícios que eu comentei, de emagrecimento, de manter os seus hormônios em dia, de conseguir manter uma boa atividade física e uma longevidade saudável, mas é uma pessoa específica. Entenderam a diferença? De todo um conjunto de pessoas, a minha persona é a Maria. Essa pessoa existe? Não. Ela foi inventada na minha cabeça, tá? É realmente um personagem. Mas eu atendo muitas Marias. E é por isso que eu acabei nichando dessa forma. E isso é uma coisa natural, gente. Assim, você acaba atendendo mais e fazendo mais aquilo que você gosta, aquilo que você vai sendo mais treinado para fazer, e você vai selecionando o seu próprio público. Mas é importante você saber quem é esse público que você está selecionando, mesmo que de forma inconsciente. Por quê? Porque tudo que eu for fazer, eu vou pensar na Maria. Como assim? Eu sei que a Maria é uma mulher requintada, então o meu consultório tem que ser um consultório que seja adequado para ela. A sala de espera tem que ser aconchegante. Eu tenho que saber se ela gosta de um café ou se ela gosta de um chá, se ela gostaria de ter um biscoitinho ali na recepção, o que ela gostaria de assistir na televisão enquanto ela está aguardando o atendimento. Como ela gostaria de ser atendida por mim enquanto médica, o que a gente conversaria. Você entende? Quando eu vou fazer uma live, por exemplo, quando eu vou fazer uma divulgação, uma publicação qualquer, por exemplo, no meu feed, como ela gostaria de ouvir aquilo? Será que aquilo que eu estou publicando é algo que seria interessante para ela? E isso, gente, não é viagem não, tá? Isso é importante pra caramba. Porque é um jargão que a gente usa muito, mas é bem real se a gente parar para pensar, e que se a gente não sabe o que fazer, qual público a gente quer envolver, qual público a gente quer chamar a atenção, a gente vai ficar tentando vender churrasco para vegano, porque a gente vai estar falando de um assunto que não interessa em nada o público que está ali te assistindo, né? Então você tem que aprender a envolver o seu público da maneira correta. E aí não é você se adequar à sua persona, é você escolher a sua persona e as pessoas vão se adequar no que você está fazendo. Consegue entender essa diferença? Isso é muito importante. Porque assim, eu já citei para vocês aqui algumas vezes, Eu sou endocrinologista, fiz 2 pós-graduações de endocrinologia, porque a primeira achei que não era adequada, acabei fazendo a segunda, fiz presencial, tive muita prática de campo, muita clínica mesmo, mas eu não gosto das doenças endocrinológicas, eu não gosto de tratar a grande maioria delas. A minha paixão é a medicina preventiva, que é o que eu gosto de fazer. E eu gosto muito da questão dos hormônios para a reposição, então foi onde eu me subespecializei, onde eu estudei mais, é o que eu mais faço. E aí eu acabo falando mais disso nas minhas redes sociais. E aí as pessoas que mais se interessam por isso vão me seguindo, vão interagindo, vão me buscando e acabam vindo numa consulta comigo. Então isso acontece, gente, de forma natural.
Mas se você ainda está perdido e não faz ideia quem é a sua persona, eu vou te dar uma dica legal. Escreva. Sabe aquelas redações descritivas que a gente fazia, sei lá, 7ª, 8ª série? É isso que você vai fazer. Coloca lá no papel o nome da pessoa que você imagina, a idade, se fez faculdade, se não fez, se é pós-graduada, se não é, se é aposentado, se não é, se tem filhos, se é casado, o que ele gosta, o que ele não gosta, enfim. Coloque todo o perfil dessa pessoa e ela vai vir na sua cabeça muito naturalmente, fique tranquilo quanto a isso, porque normalmente essas pessoas que a gente coloca como a nossa persona, né, o personagem preferido, acaba sendo muito parecido com a gente, né, ou com o que a gente foi, ou o que a gente é, porque a gente acaba se envolvendo mais, assim, mesmo que de forma inconsciente. Então você vai conseguir identificar essa persona com facilidade, tá? Depois que você colocar tudo isso no papel, você vai pensar o seguinte: o que eu estou fazendo hoje para divulgar a minha marca, que é o que a gente conversou ontem, né? Para poder divulgar o meu nome como médico, como especialista no que eu faço. Eu estou chamando a atenção dessa minha persona, desse público ideal que eu quero, ou eu estou fugindo disso? E isso, gente, de uma forma geral, né? As minhas publicações, por exemplo, eu falei para vocês que nós íamos falar mais durante a semana nessa questão de envolver o pessoal com o profissional no mesmo Instagram, né? O ideal é que você tenha um só mesmo, para que você possa voltar todas as suas forças para essa rede, né? Já é difícil a gente cuidar de uma, imagina cuidar de 2, 3, né? Então que seja uma só. Mas é interessante você pensar se essa sua persona, se ela ficaria à vontade, por exemplo, de te ouvir discutindo política, ou se ela se sentiria à vontade, ou gostaria, ou se ela não gostaria, por exemplo, de te ver num restaurante tomando um vinho ou tomando uma cerveja, né? Se sentiria à vontade ou confortável de te ver numa praia, de biquíni, ou, sei lá, bebendo com os amigos. Porque isso não tem um certo e um errado não, tá? Vai depender muito realmente de quem é a sua persona. No meu caso, né, voltando para Maria de 45 anos, elas gostam, as Marias, né, da minha persona, realmente elas gostam muito de ver a minha vida no dia a dia, sabe? De eu poder divulgar ali o meu jantar no fim de semana, que eu como totalmente às avessas, não é nada voltado para a dieta que eu faço durante a semana e que eu falo sempre nos meus posts, com a minha tacinha de vinho, a minha tacinha de espumante. Quando eu faço, né, meus passeios de férias, eu faço os meus posts dos passeios, geralmente com comida e com bebida, para que as pessoas saibam que eu também vivo e eu sou normal como todas elas. Isso é muito bom, elas gostam muito, porque elas conseguem ver justamente esse lado da doutora Cristiane, que não é uma doutora Cristiane intocável, que vive de dieta e treinando e que não faz mais nada da vida, entende? Então, pro meu nicho, pra minha persona, isso é excelente. E aí eu coloco alguns vídeos distrativos às vezes, né? Coloco lá os meus gatos ou os meus filhos, ou alguma brincadeira com meu marido, pelo mesmo motivo, para mostrar para minha persona, né, para o meu nicho, que eu sou uma pessoa como qualquer outra, tá? Agora, por exemplo, se você é um psiquiatra e que você tem o maior conteúdo falando a respeito dos vícios, de como controlar os vícios, enfim, esse é o seu assunto principal no seu Instagram e é o seu público escolhido, né? É sua persona escolhida, você não vai divulgar você tomando uma bebida alcoólica, talvez, porque talvez isso te afaste da sua persona, entende? Então, tudo vai depender de quem é a sua persona ideal e o que você vai publicar em cima disso. Quando a gente define a nossa persona ideal, essa é a grande vantagem, porque você consegue fazer tudo pensando nela, né? No que ela gostaria de assistir, no que ela gostaria de interagir, qual tipo de linguagem que você usaria, e aí eu volto a falar, não é você se adequar à sua persona, é você escolher uma persona que se adeque a você, ao seu modo de falar, ao seu modo de interagir, ao seu modo de tratar e de fazer a medicina, tá bom? Então é isso, é importantíssimo. Por que isso é importante, gente? Se você não sabe para quem você fala, você não sabe nem o que falar, né? É aquela questão que eu falei para vocês um pouquinho atrás, é querer vender churrasco para vegano. Não vai dar certo, não é verdade? Então você precisa saber escolher muito bem quem é o seu público para você saber exatamente o que você vai ofertar.
tá bom? Então tenta fazer esse exercício, depois me conta. Valorize seu CRM.